E se eu te dissesse que o Stonehenge foi construído por povos negros da África subsaariana, que viviam na Europa, Reino Unido, 7.000 anos antes dos povos brancos chegarem? Você acreditaria em mim? E se eu te dissesse que essa imagem aqui, calma que eu tenho várias abas abertas aqui, mas essa imagem aqui, ó, é uma cena comum no Reino Unido, né, Europa medieval. Né, pessoas da África subsaariana, aí na cidade, ou vilarejo de Tudor, acho que é o nome, no Reino Unido. Então, você acharia normal? Será que eu estou mentindo, que eu estou enganado, que eu estou sonhando? Ou será que realmente essa é a história e nós fomos enganados o tempo todo achando que na Europa só tinha branco? Então, pessoal, é aí que eu falo aí do mito de criação, tá? Toda religião tem os seus mitos de criação e aparentemente a religião woke, que sim é uma religião, também agora tem o seu criacionismo, né? Trata-se de um livro infantil que está fazendo sucesso aí nas escolas no Reino Unido, sendo financiado também por dinheiro de impostos, sendo divulgado pela BBC, que também é parcialmente aí divulgado através de impostos, né, do cidadão britânico. E esse livro reescreve a história, né? Ele faz essas duas alegações que eu fiz aqui e outras também. Tá? Eu entendo que é importante você se orgulhar, né, de ser quem você é, seja você um viking, ou um japonês, ou um africano, o que seja. É interessante isso, mas contar a sua história, valorizar a sua história é legal, mas reescrever a história... E se eu dissesse que, sei lá, o Japão 1000 anos atrás só tinha loiro dos olhos azuis? Eu acho que ia doer mais os ouvidos do que esse micro-ondas apitando aí no fundo. Mas enfim, quer dizer que o café está pronto. Então, pessoal, o ponto é que nós não deveríamos tentar reescrever história, mesmo os fatos que a gente não gosta. Entendeu? Não se deve fazer isso, porém é o que vem sendo feito aí no Reino Unido. Será que isso vai chegar no Brasil? E é interessante que isso até me lembra de discussões que nós tínhamos há um tempo atrás, né? Os ateus e os religiosos, né, tendo aquele debate sobre devemos ensinar religião nas escolas? Qual religião? A minha, a dele, a dela, de quem? Né? Devemos ensinar literalmente a história de Adão e Eva nas escolas, né? Criacionismo? E teve toda uma briga em relação a isso nos Estados Unidos, um pouco no Brasil também, né? E agora, falando um pouco aí de ciência realmente, origem do ser humano, pessoal, todo respeito aí à galera religiosa e tal, eu adoro ver igrejas lotadas de pessoas praticando e tal, mas eu não sou religioso, não tenho crença no sobrenatural, eu acredito naquilo para o qual há evidência empírica. Eu até diria que eu acredito na ciência, tá? Mas essa frase foi tão politizada em tempos recentes que me dá até medo de falar isso, né? Algo que eu sempre disse aí desde criança. Mas agora, papo sério, se você voltar tempo bastante aí nas origens do ser humano, ou não só da espécie, mas do gênero, né, que havia várias diferentes espécies de ser humano, somos todos africanos, tá? Isso é papo sério. Se você voltar aí 200.000 anos, o ser humano veio da África e da África ele foi colonizando outras partes do mundo, cruzou aqui o Estreito de Bering, chegou nas Américas e pronto. Tá? E conforme ele foi, né, migrando para outros lugares, teve que se adaptar a diferentes climas, então foi adquirindo características diferentes. Então, assim, por que algumas pessoas têm pele clara, outros têm pele escura? Simples. Latitude mais elevada, menos sol, você tem que ter menos melanina para absorver mais a vitamina D, que é escassa. Sem vitamina D, você vai ter sérios problemas, principalmente na sua fase de crescimento. Os ossos não vão se desenvolver. Então, em latitudes elevadas, Reino Unido, Europa, norte da Europa, faz mais sentido, né, a pessoa ter a pele mais clara. Isso, claro, demorou gerações e gerações, milhares de anos para ter essa mudança de pele mais escura para pele cada vez mais clara. Né? Enquanto que em latitudes próximas do Equador, né, África, lugares aqui da Austrália, você vê que os povos têm pele mais escura porque a melanina é uma barreira natural contra a luz do sol. Então, você que tem a pele mais clara e vai morar na Austrália, protetor solar, né? Senão você vai ter câncer de pele. Você que tem a pele mais escura, vai morar no norte da Europa, vitamina D, né? Porque sua pele vai absorver menos vitamina D. Tá, esses são fatos científicos.
Beleza, eu já fiz um teste de DNA também que mostra a minha ancestralidade, tá? Você também pode fazer. E quando você faz esses testes, você vê que você tem parte da sua ancestralidade é da Europa, outra parte da África, outra parte da Ásia. Mas isso é em tempos recentes. Seus avós, bisavós, tataravós, sei lá, 100 anos, 200 anos, 500 anos. E aí sim você tem essa distinção, África, Europa, indígena, judeu e tal, beleza. Só que se você voltasse 200 mil anos, então todo mundo é africano, tá? O ser humano veio da África. Beleza. Agora, quando você começa a afirmar que 7 mil anos atrás, né, povos da África subsaariana habitavam o Reino Unido, opa, aí já está indo contra a história, contra a arqueologia, contra a biologia, já está meio que forçando a barra aí demais, né? E aí eu sei que alguns vão até mencionar um achado que nós vimos aí em tempos recentes, que é o chamado Cheddar Man, né? Que é encontraram um crânio, né, de um homem que viveu há cerca de 10 mil anos no Reino Unido, e com os resquícios de DNA desse crânio viram que de fato ele provavelmente tinha olhos claros, pele escura e cabelo, não um cabelo lisinho assim, mas também não tinha o cabelo muito crespo. Porém, isso não foi publicado em jornais científicos, tá? Tanto que os cientistas que participaram aqui dessa descoberta, eles disseram que não tem como, né, com base naqueles resquícios de DNA, você dizer categoricamente que ele tinha essas características físicas. Porém, é plausível, pessoal. Vamos supor que pode ter existido em algum momento, sim, pessoas de pele escura migraram para latitudes mais elevadas, e essa adaptação para você ir de pele escura para pele clara, como eu disse, na evolução isso demora várias gerações, milhares de anos, né? Então, pode até ser que há 10 mil anos atrás tinha essa pessoa com a pele um pouco mais escura. Porém, vocês notam aqui, ele não é da África subsaariana, tá? E eles estão pegando essa informação aqui e esticando a verdade para dizer que, então foram povos da África subsaariana que construíram aí o Stonehenge, né? Isso é uma forçação de barra muito forte. E aqui tem uma explicação, né, que é a seguinte: quando em inglês ou em português a gente fala negro, né, a gente se refere, por exemplo, a Nelson Mandela. Ele é negro por quê? A pele dele não é tão escura quanto essa pessoa aqui que é do povo Tamil, lá da Índia ou de Bangladesh. Então, negro não significa necessariamente pele escura, são povos da África subsaariana, tá? Os aborígenes da Austrália, o pessoal de Bangladesh, o povo Tamil também muitas vezes tem pele mais escura do que a pessoa que a gente chama de negro. Então, aqui eles não estão dizendo que os povos lá, os aborígenes australianos, ou então o pessoal lá de Bangladesh, eles moravam no Reino Unido há 7 mil anos. Não, eles estão falando especificamente, né, negros da África subsaariana. O que é uma forçação de barra assim muito forte, e é uma alegação falseável. E isso que é interessante, no método científico, quando você faz uma alegação, ela tem que ser falseável, tem que ser possível de provar o contrário. E isso a gente pode sim provar o contrário, que isso realmente, definitivamente não aconteceu. Eu queria mostrar para vocês aqui a musiquinha que a BBC divulgou. On a children's history show. Tá, vocês podem até não gostar do apresentador, né, o Paul Joseph Watson, beleza, mas eu fiquei sabendo dessa notícia através dele, e tudo isso está sendo divulgado aí pela BBC, né? E aí, é bizarro isso, né? Por quê? E eu me pergunto, né, com toda essa religião do wokeísmo e tal, que é abraçada por muitos ateus, que se dizem racionais, que lutaram para não ter ensino religioso nas escolas, será que agora eles vão ser racionais e lutar contra o ensino desse criacionismo wokeista nas escolas? Ou será que, mais uma vez, a ideologia política e também religiosa acabou aí cegando tantos ateus que se dizem racionais, né? Pois é, daquela galera que falava de ateísmo aí no YouTube, lá em 2012,
poucos que sobraram, que não caíram aí nessa ladainha aí da cultura woke, que são poucos, pessoal. Vocês estão olhando aqui para um dos poucos que realmente manteve a racionalidade, né, e que não caiu aí em todo esse esquerdismo que é propagado aí por essa nova religião do Ocidente. E aí tem todo esse papo aí de apropriação cultural, né? E o pessoal aí do amor, né, da justiça social, sempre falam muito disso, né? Que você não pode se apropriar de outra cultura. Por exemplo, se fosse o contrário aqui, né? Um homem branco usando aí as roupas de uma tribo africana, ou de um samurai, ou de um povo indígena, eles já diriam que, opa, não pode, isso é apropriação cultural. Mas quando é o contrário, não tem o menor problema. Porém, historicamente, né, os romanos, como eles se expandiram muito, sim, havia negros da África subsaariana em algumas legiões romanas. E pode ser que muitos até chegaram aí para o Reino Unido, né, negros junto com nórdicos e com mediterrâneos, tá? Isso havia aí no Império Romano. Mas a gente não está falando de 7.000 anos antes, né, dos povos brancos chegarem, né? Estamos falando aí de um pouquinho antes de Cristo, né? Tempos recentes, né, historicamente falando. Mas aí com essa apropriação cultural, isso não vai contra o que esse pessoal prega, porque eles estão meio que se apropriando da cultura da Europa. E onde que isso ajuda, né? Para você que está preocupado aí com racismo e tudo mais, onde que isso ajuda? Você tentar reescrever história ou se apropriar aí da história europeia, como a gente vê aqui nesse livro, onde que isso ajuda aos povos, às minorias que esse pessoal da religião woke alega ou finge estar tentando ajudar, né? Onde que isso ajuda, né? Isso só atrapalha, só cria aí mais polêmica à toa. Então, e tipo, olhando isso, eu me pergunto, o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu já cansei de internet por hoje. Depois de ver isso aqui e de ver essa musiquinha, cara, quer saber? Chega de internet por hoje. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, um videozinho sobre a cultura woke no Canadá. E se você está preparado para ver isso, né, se prepara aí porque a coisa é forte. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.